complexo que é o ensino de deontologia? De fato, o ensino da deontologia é algo realmente desafiador, complexo, porque não envolve só uma questão de conteúdo. Você tem que ser tem que trilhar um caminho em que você tem que envolver o aluno numa discussão ética, que ele possa refletir sobre aquela situação, aplicar num problema do seu dia a dia, dentro, né, de um esquema de legislação e da sua ética, da sua vivência como pessoa, indivíduo, para resolver um problema, que muitas vezes, quase todos, estão envolvidos na questão ética. Como a ética é uma questão muito coisa pessoal, você pode achar uma coisa ou outra pessoa também pode achar outra coisa e ter um conflito aí de ideias. Mas existe um norte a ser seguido, que é por meio da legislação e que nós temos que poder, então, trilhar um caminho diferente. Você pode ter várias interpretações nessa questão. Então, a deontologia, do meu ponto de vista, ela tem que pegar essa parte, de pegar a legislação e você ter os diversos pontos de vista e ver qual que é o mais adequado. Ou do indivíduo mesmo como componente de uma sociedade. Obrigada. Ficou ótimo, bem resumido. Nossa, demais. Parabéns. Zumar Maringá. Com grande orgulho, agradeço o convite, assim como os membros da mesa, para a gente acabar discutindo algo que acabou, desde muito tempo, com o interesse de se iniciar uma discussão. Gostaria de convidar a doutora Lia com a palavra. Bom dia mais uma vez. Na verdade, eu não tenho a pretensão de ensinar nada, porque, na verdade, estou entre feras. Temos a nossa bibliografia viva, doutor Arnaldo, que que todos os nossos ensinamentos partem do senhor, né? Então, na verdade, eu gostaria de fazer rapidamente. Vocês vão se assustar, porque tem bastante coisa escrita, mas muito já foi contemplado nas duas primeiras palestras, e eu tenho certeza que vai ser abordado nas outras que vão vir na sequência. Eu gostaria de colocar, na verdade, uma questão um pouco crítica, né? Não vou me deter em definições, mas, na verdade, fazer uma reflexão, colocar alguns pontos para que a gente possa refletir. Só me apresentando, eu sou Lia, sou presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, sou docente de Deontologia e Legislação Farmacêutica e Bioética nas Faculdades Pequeno Príncipe e sou presidente do sindicato. Isso eu não coloquei ali porque não é o caso, né? Me ajuda aqui. Aqui. Foi. Obrigada. Já me achei. Então, como nos foi dado o tema, mudando o paradigma da disciplina de deontologia, a questão de definição, deontologia, a questão de ética também, não vamos nos deter em termos de definições, apenas um reforço, que a questão da ética é essencial para o bom desempenho. Então, o conhecimento da ética ele é a base, é a essência do profissional farmacêutico, é a essência do ensino farmacêutico. Não adianta você ter mestres, doutores, pós-doutores que não tenham ética. Então, a ética, na verdade, é a base de tudo. A nossa profissão está passando por muitas mudanças. Ela ficou um tempo, de certa forma, calma, e de uns anos para cá, principalmente esse ano, nós tivemos muitas mudanças. E nem sempre nós que ensinamos a deontologia, principalmente a legislação, nos atualizamos em relação a isso. E, às vezes, nos defasamos em relação às orientações que os alunos merecem. A questão do foco, muitas vezes, escutei a definição de que farmacêutico é o profissional do medicamento. Na verdade, não é do medicamento. Na verdade, ele é o profissional de saúde, o profissional do cuidado, o profissional da atenção. É o profissional do paciente. O foco não é mais só a questão curativa, é a questão da prevenção, da promoção, da manutenção e da reparação da saúde. A sociedade também
está mudando a cada dia de uma forma extremamente rápida, e o perfil desses usuários, desses nossos pacientes, também está mudando. Eles estão se tornando mais observadores, eles estão se tornando mais exigentes nas necessidades. Não está funcionando. Obrigada. Tá. As mudanças que a sociedade vê são extremamente rápidas. Cada vez mais as tecnologias são colocadas no mercado à disposição do profissional, e nem sempre nós preparamos esses profissionais para utilizarem de forma correta e ética essas tecnologias. O acesso à informação. Nós temos um perfil do acadêmico. Ele, hoje, é a geração Y, que muito se fala. Eles têm acesso à tecnologia, um acesso à informação muito mais rápido do que a gente, porque, quando a gente está pensando em pesquisar algo, eles já sabem o que aconteceu. E já também compartilham nas redes sociais essas informações. Só que uma coisa não mudou. A imaturidade do acadêmico, principalmente nos primeiros semestres, que são quando eles têm contato com a deontologia, muitas vezes no primeiro ano do curso de farmácia, em algumas faculdades, ele está totalmente imaturo. E, muitas vezes, ele não vai ver mais nada, nenhum conteúdo de deontologia, até ele colar grau e sair na profissão farmacêutica. Aí eu acho uma falha muito grande, porque nós temos a necessidade da transversalidade, nós temos a necessidade de que esses padrões, que até a doutora Grace nos falou que, infelizmente, precisamos mudar o paradigma, mas temos muito engessada muitas instituições, e não conseguimos isso. Então, o desafio que nós temos de mudar os padrões e de quando ensinar ética. Não ensinamos ética apenas na disciplina de deontologia. Isso devia ser compartilhado por todos os professores durante todo o curso, porque todo professor de farmácia ele fez deontologia na faculdade, então é obrigação dele ter conhecimento em relação à deontologia também. O perfil desses docentes, a gente sabe que existem perfis extremamente diversos. Os jovens que saíram da academia há pouco, que já estão na docência, os que nos formaram, que também ainda estão, muitos na docência, têm um perfil totalmente diferente e uma visão totalmente diferente da profissão. Temos uma necessidade de mudar as metodologias, que, na verdade, já foi abordado, tornar a disciplina de deontologia, que é extremamente teórica, em algo interessante e que ele veja a utilidade prática nisso. Atualização e aprimoramento constantes. Aqui é dos professores. Nós temos que, primeiro, nos preparar, para depois a gente ter um acadêmico bem preparado. Eles nos questionam muito, nós temos que nos atualizar constantemente. Dar o foco nas competências e nas habilidades, não só na questão técnica. E a questão da interdisciplinaridade, que já foi citado. A necessidade do professor de deontologia e legislação se atualizar em legislação. Pode parecer uma coisa meio redundante, mas é um absurdo a rapidez com que as coisas acontecem, e nós paramos. Nós paramos, infelizmente, paramos no tempo. Novos aspectos legais da profissão, nós temos que estar frequentemente, constantemente, buscando essa atualização. O novo Código de Ética, eu vou perguntar, mas não precisam responder, na verdade, é só para cada um refletir. Quantos de nós já leu o Código de Ética novo? Quantos de nós sabemos o que mudou no Código de Ética novo em relação ao Código de Ética antigo? Isso é para cada um pensar, não precisam responder. Mas, outra coisa, a farmácia estabelecimento de saúde, nós compartilhamos com os nossos acadêmicos este momento tão importante, que muitos de nós, durante esses 20 anos, brigamos por isso. Quantos de nós abordou esse assunto na aula de deontologia?
Em relação à subemenda, muitos de nós nem sabemos o que é a subemenda, não sabemos que já temos uma lei da farmácia e estabelecimento de saúde, que é a Lei 13.021, e ninguém sabe, muitos de nós não sabem também que existe a medida provisória que gerou um problema sério por informações equivocadas que foram publicadas, principalmente nas redes sociais, e que os nossos alunos, muitos entraram em pânico por achar que não tinham mais profissão. Nós temos que ter conhecimento para poder neutralizar esse tipo de coisa. Quantos de nós fomos atrás desse tipo de informação? Temos que ter atualização política. Não é a política do partido, mas a política que pensa no conhecimento dos projetos de lei de interesse da profissão farmacêutica. Nós temos que passar isso, fazer com que o aluno, com que o acadêmico, se transforme num profissional que, lá na frente, vai ter esse interesse em continuar pesquisando o que tem de interesse, tanto a favor quanto contra. A interação com os acontecimentos, com tudo isso que aconteceu esse ano, a votação na Câmara, no Senado, e tudo isso que aconteceu, eu sou da geração que foi para Brasília brigar no projeto biomédico, atrasei 6 meses da minha faculdade por conta disso, fiquei 1 mês lá, acho que muitos de nós fizemos isso, e depois a gente não viu mais uma grande, fora o Marluce Pinto, né, a gente não viu mais uma grande possibilidade, uma grande ameaça. Talvez por isso que essa juventude, ou que algumas gerações de farmacêuticos acabou saindo um pouco menos crítico, porque ele não tinha uma grande ameaça como nós tivemos e como se colocou agora também. Então, às vezes, isso precisa um pouco para sacudir um pouquinho o profissional. Aqui, nós falamos em metodologias de ensino. Que metodologias nós usamos, nós, professores, para avaliar o aprendizado? Nós utilizamos seminários, trabalho em grupo, avaliações escritas, né? Mas, efetivamente, o que nós vemos de aprendizado, daquilo que nós ensinamos. Uma coisa é a gente ensinar, outra coisa é ele aprender. Né? E outra coisa ainda é ele utilizar na prática aquilo que a gente ensinou. Então, se a gente for... É uma forma meio ruim, meio crítica de se colocar uma avaliação, mas a questão dos processos éticos, eu me sinto à vontade de falar, porque participo da comissão de ética há algum tempo, e, infelizmente, a gente tem essa visão, né, negativa dessas questões da profissão. Trazendo os processos éticos, esses dados foram cedidos pelo Dr. Edivar, gerente da ética do Conselho. Em 2013, foram instaurados 101 processos éticos. Desses 101, 53% por ausência. Ainda existe farmacêutico se ausentando da farmácia. Isso é um absurdo, é uma parte que nós já julgávamos ultrapassada. E aí, tem jovens farmacêuticos aqui. Não são os profissionais mais antigos que estão cansados. Infelizmente, não. Como esses farmacêuticos tiveram aula de deontologia, com certeza. Alguém ministrou essas aulas para ele. E não quer dizer que a qualidade foi ruim, mas o aprendizado não foi bom. É aí que é o grande problema. 25% de ficha de verificação de exercício profissional em farmácias e 15% de outras infrações éticas. Aqui eu só coloquei os índices maiores. A gente vê, infelizmente, também, ontem nós tivemos plenária da ética, nas audiências das comissões de ética, quando o farmacêutico é enquadrado em processo ético, e nas plenárias, onde eles têm a chance de falar e de expor os seus motivos por determinada infração, nós escutamos coisas absurdas. Coisas absurdas, que a gente não consegue imaginar que, me desculpem o termo, mas que uma criatura dessa teve aula de deontologia. Porque entrou, acho que num ouvido, saiu no outro, fez a prova, ficou tudo no papel, e não ficou nada, ele não levou nada para a profissão, porque é impossível que pessoas que falam o que falam, muitos daqui são de comissões de ética, sabem que isso realmente ocorre. Isso é uma forma, infelizmente,
ruim, mas efetiva de conseguirmos também avaliar o ensino, né? Na verdade, não o ensino, mas o aprendizado da deontologia. Então, a gente tem que mudar alguma coisa assim para que a gente consiga reverter isso, né? A postura do profissional é a coisa que a gente mais percebe que precisa mudar. A alegação do desconhecimento, isso nas audiências é sempre assim, eu não sabia que não podia, por isso que eu falhei. Nós não ensinamos, é desconhecimento, nós não ensinamos, tenho certeza que todos nós ensinamos, sim. Ou ele não aprendeu? Aí que é a questão do ensinar e do aprender. Né? Ele não absorveu todos aqueles ensinamentos e aquelas informações que nós passamos. Então, na verdade, o que a gente percebe não é o desconhecimento, é o descaso. E é esse descaso do profissional farmacêutico que nós temos, sim, condições de reverter lá na academia, dentro das aulas de deontologia e dentro das outras disciplinas também, que os professores devem abordar questões éticas, acho que do início ao fim. Então, aqui, a questão do desconhecimento, eu questiono. Eu acho que, na verdade, a palavra não é desconhecimento, é descaso. Descaso com a profissão. Então, assim, finalizando, para a gente refletir, mais do que ensinar a ser ético, a gente precisa ser ético. Nós temos que ser o exemplo. Quantos de nós, muitas vezes, não somos o espelho para o nosso aluno? Então, assim, ensinar pode ser fácil, mas ser ético, ensinar ética pode ser fácil, mas ser ético e demonstrar isso para o aluno, isso é outra coisa, até mesmo porque você pode cobrar dele no futuro, né? Qual a imagem que nós temos da nossa profissão e que nós passamos? Não sei se dá para enxergar, mas alguns são otimistas, persistentes, buscam o sucesso e a felicidade, enxergam a vida e a profissão farmacêutica assim. Um lugar lindo, né? Eu imagino que isso deve ter sido depois da aprovação do projeto do piso salarial, né? Para poder a gente ter um local daquele ali. Outros são conformados e esperam o sucesso e a felicidade, esperam que venha. Enxergam a vida e a profissão assim. Mas aos pessimistas, os negativos,